Jazakumullah khaira. Já estamos a correr contra o nosso tempo. Então, 5 minutos. Maulana Daoud insiste 5 minutos, mas se Maulana Nazir quiser fazer em 3, não tem problema, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falam com voz alta, vocês querem lutar para jihad na Palestina, então levantam a voz, wa alaikum salam, com força, parece que não matabicharam, etc. É preciso ter uma coragem, força, para dar coragem, sabe, o que vocês sentem, a pessoa que está a fazer a palestra sente o vosso sentimento. E Allah mete na pessoa que está a fazer a palestra as palavras certas para aquilo que são as vossas preocupações, o palestrante responder. Olha, aqui há 2, 3 coisas pequenas que eu queria explicar. Uma coisa que eu queria explicar é que há uma dúvida muito grande. A dúvida é de que se Hamas sabia que não tem capacidade de enfrentar um exército tão grande, por que é que tomou este passo? O Hamas é um grupo, mas nós estamos a falar de Palestina. Pode ser que eles tomaram a iniciativa, conforme Qari Suleiman falou, que pode haver vários motivos políticos, etc. Mas aqui a questão é por que eles tomaram esse passo se eles sabiam que não têm capacidade. Então a resposta é de que o problema de Palestina não é uma coisa pequena, é de que se as conversações da maneira que estavam com a Arábia Saudita davam a entender que estava breve para um acordo mútuo de amizade, etc., entre Israel e a Arábia Saudita. E este acontecimento de Hamas foi um motivo para impedir, para não acontecer aquilo que podia ser uma coisa muito grave, e nós vemos que a Turquia, desde que assinou o acordo há 2, 3 meses atrás, já não é aquela mesma Turquia a falar sobre Israel como era antes. Portanto, aqui há motivos políticos que nós temos que entender, que nós somos 58 países islâmicos. Então, dos 58 países islâmicos, se a nossa base principal, que é a Arábia Saudita, se a Arábia Saudita assinasse esse acordo, então isto obrigaria a todo o ummat quase muçulmano para aceitar. Nós temos que saber que a massa depende dos seus líderes. E é por isso que é muito importante nós sabermos escolher os nossos líderes. Allah subhanahu wa ta'ala, nós não podemos criticar quando nós damos o nosso voto errado. Nós temos que saber, se nós demos o nosso voto errado, então nós temos que assumir as consequências do nosso voto. Então, este é o primeiro ponto, é por causa disso que nós temos que ver que isso não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande. Segundo, é de que nós podemos ver que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Zuribat alayhim dhillatu aynama suqifu. Por mais onde que eles estejam, Allah ta'ala deu desonra a eles. É por isso que quem é que deu a Palestina, aquele lugar de Israel? Foi a Inglaterra, a Britânia. Então, eles não criam os judeus na Europa. Não criam, apesar de Hitler, tudo, isto é uma outra parte. Mas na face da Europa também existiam vários grupos. Eles não criam, sabiam qual é o perigo da existência dos judeus ali no continente deles. É por isso que eles puseram no meio dos países muçulmanos, desde a Indonésia até aqui, a zona é toda muçulmana. Mas no meio tem uma coisa pequena que é Israel. Então, por que eles, se é tão pequeno, como é que conseguem lutar com tantos países muçulmanos? Isso Allah subhanahu wa ta'ala garantiu que eles há de estar na desonra. Então Allah ta'ala nesta ayat esclarece de que illa bihabli min Allah wa habli min nas, que eles só podem ter força com uma ajuda
uma ajuda de pessoas. Essa ajuda é aquela ajuda que nós estamos a ver da Inglaterra, da América. Eu até estive a ver comentários há dias de que o Sunak foi para lá, o primeiro-ministro de Inglaterra, mas para eles isso não é importante. O importante é a presença americana. E a presença americana assusta. A presença americana faz com que você, que está corrompido, você não tenha força. O problema é muito grande, nós muçulmanos temos que ter um imã forte. Este imã forte é a gente acreditar no poder de Allah e nós não sermos corrompidos. Você, quando é corrompido uma vez, depois você perde força. Então você não pode deixar de ser corrompido. A pessoa corrompe é pelos desejos mundanos. A pessoa corrompe por causa de querer satisfazer a família, os desejos dos filhos, etc. Então, o homem tem que ter coragem para não ser corrompido. E você basta ser corrompido uma vez, você depois já não consegue parar. Porque depois começa um desejo, depois vem outro desejo, vem outro desejo. Então, quando o inimigo sabe que você já foi levado na sua mão, então ele dá outro trabalho assim para fazer. É por isso que eles nunca são satisfeitos. Sempre já devem dizer assim, olha, você tem de fazer mais que aquilo que você está a fazer. Nunca há de estar satisfeito com aquilo que você fez. Portanto, isso é uma parte. Outra parte, meus irmãos, é de que o objetivo da vida, meus irmãos, é direitos humanos e justiça. Seja você muçulmano ou não muçulmano, você tem de saber que no mundo o que nós precisamos é justiça. Allah diz no Corão, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. O objetivo de mandar os profetas é criar a justiça na relação humana, entre os seres humanos. Então, meus irmãos, não defenda uma causa que não é justa. Não defenda aquilo que você sabe de antemão que está errado, seja em termos familiares, em termos de cidadania, em termos de direito internacional. Sempre defenda aquilo que é justo. E última coisa, meus irmãos, que nós devemos preparar. Olha, a primeira-ministra de Israel, uma das primeiras ministras de Israel, deu uma lição muito grande para a humanidade. Ela deu um exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ela disse que, olha, sabem, na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estavam penduradas 6 espadas, o mínimo 2 espadas. Uma casa que não tinha comida, uma casa que não tinha alimentação. Rasulullah chegava em casa, Hazrat Aisha dizia que não tem nada para comer, mas tinha espada pendurada. Porque a força de um país está na defesa, está nas forças armadas. Um país que não tem forças armadas, esse país nunca pode ter, por mais que tenha todas as forças. Vocês vejam, toda a Europa junta, Bélgica, todos esses países pequenos, estão todos, mas todos dependem da América. Por quê? Porque a força de arma militar está na mão da América. Por que eles não conseguem lutar contra a União Soviética ou a Rússia? Vocês sabem como nós vivemos no tempo do comunista aqui em Moçambique, que dificuldades que nós tivemos. E isso porque foi uma política marxista-leninista, mas em termos de defesa, de todos, NATO, todos, mas não consegue ainda combater com a Rússia. Por quê? Porque a defesa, a parte de força militar e a preparação militar é muito importante. E isso não é novidade para nós, porque Allah diz no Corão, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Que o armamento, o ferro, é a base de todo armamento, seja aéreo, seja que, a base é o ferro. Então Allah está a dizer, o ferro é uma coisa que vocês devem utilizar o máximo possível, porque isto tem benefício para as pessoas, meus irmãos. No fim quer dizer que, olha, para você ter uma vitória é preciso sacrifício.
Nós estamos a sacrificar para o bem dos nossos filhos, para alguma coisa nós trazermos para a nossa sociedade. Então, é preciso sacrificar para o benefício da humanidade. E para isso, não dá para ter uma barriga como minha. É preciso fazer um exercício físico. É preciso preparar para nós estarmos no exército de Imam Mahdi e junto de Isa, alayhi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.